Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É a nossa primeira missa na Terra Santa, nessa gruta queimada quase, escura, que abrigava os pastores e seus rebanhos. Né? A gente podia dizer, nossa, que frio, todo mundo está, todo mundo. E na noite, vamos supor que Jesus tenha nascido no dia 25, no inverno, no dia 25, chovendo aquele frio. Que bom a gente ser acolhido nesse lugar aqui, né? Quase que nessa noite em que os pastores foram iluminados. Agradecemos a Deus por começarmos por aqui. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. É o que diz São Paulo. Né? Os pastores como os primeiros portadores do anúncio do Verbo que se fez carne. E supliquemos ao Senhor que nos perdoe de nossas faltas. Naquela noite bendita, os pastores foram iluminados e, como diz o texto do Evangelho, tomados de uma grande alegria. Que o Senhor nos conceda a graça de nos deixarmos iluminar por sua palavra, pelo mistério da sua vida na nossa vida. E peçamos ao Senhor nosso Deus que, não obstante tudo, nós sejamos tomados também de uma grande alegria, não uma alegria passageira, mas uma alegria que dura para sempre. Em silêncio e em paz, rezemos uns pelos outros, pelas nossas famílias, que rezam por nós, pelas pessoas que sofrem, uma vez mais, pelo povo da Turquia e o da Síria e da Ucrânia. Primeira leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes. Por todo o meu santo monte, a terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-las as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aqui nesta região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que o será também para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino, um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores disseram entre si: vamos a Belém e ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, ela guardava todos estes fatos e os meditava em seu coração. Os pastores voltaram aqui, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Palavra da salvação. Podemos nos assentar. Vou ser muito breve, porque nós temos um horário para terminar a missa, mas depois eu lhes darei um texto que eu escrevi antes do Natal, intitulado Vamos a Belém. Não é? Eu tive que escrever esse texto porque eu fui falar para um grupo dos padres e eu escrevi esse texto para isso e pensava hoje, com um tempo bom, comentar com vocês esse texto, mas nós teremos oportunidade de fazê-lo. Seja como for, eu queria que, se nós retivéssemos umas poucas ideias. Primeiro, vocês viram que a liturgia, com a autorização da Santa Sé, diz aqui, não é? Aqui haviam pastores. Para cá eles voltaram, não é verdade? Louvando a Deus. Os pastores são iluminados na noite. Na noite, eles montavam guarda dos seus rebanhos, certamente numa caverna como essa, porque recolhia o rebanho do frio, das intempéries do tempo, não é? Aqui, exatamente aqui. Mas na noite da nossa vida, é que nós somos também iluminados para Deus. E convenhamos que a nossa vida, às vezes, é marcada por tanta escuridão, não é? Por tanta falta de luz, ou, simbolicamente para a Escritura, a falta de luz, a escuridão, a noite, são símbolos da morte e da incredulidade. Nossa vida é marcada por aquilo que nós sofremos, por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós deixamos de viver, por tantas coisas. Às vezes parece que a escuridão toma conta da gente, toma conta da vida da gente. Parece que arranca de nós a vida, como se nós estivéssemos numa noite interminável. Na noite se aproxima o anjo do Senhor.
uma maneira bíblica de dizer o próprio Deus se aproxima. Através de tantas mediações é fato, mas se aproxima em primeiro lugar para quê? Para iluminar. Quando o texto diz a glória do Senhor as iluminou como o seu clarão, na nossa linguagem diz a presença de Deus é luz que ilumina a vida, que arranca da escuridão, que ilumina a nossa escuridão, que nos arranca da incredulidade. Não há noite sem fim, não é? Para isso a gente precisa encontrar e deixar Deus mesmo iluminar a nossa noite. Os pastores, não é, são destinatários de uma mensagem. O segundo ponto que eu gostaria de tratar. Nasceu para vós um Salvador. Isso os encheu de alegria. Foram tomados de uma grande alegria que os desinstalou. A grande e verdadeira alegria não nos fecha em nós mesmos. A alegria nos desinstalou os pastores. E essa desinstalação fez com que eles corressem a Belém para verificar a razão desta alegria e dessa palavra dada. E eles encontraram, não num fato, não numa condição excepcional de vida, nós poderíamos dizer, não no bem-estar, a razão desta grande alegria, mas numa pessoa, em Jesus, o Verbo de Deus encarnado. A razão desta grande alegria é uma pessoa, que é a luz que ilumina o mundo, que nos ilumina, que nos arranca das trevas, da incredulidade, que vence em nós todos os sinais de morte. Essa é a grande alegria. Foram a Belém, nós já estivemos lá. Tocaram com a mão, viram com os olhos, ouviram, falaram. Os pastores, já na tradição da igreja, eles são a imagem da igreja. Da imagem da igreja que é portadora deste anúncio. Nasceu para vós um Salvador. Para todo ser humano. Para todo ser humano que vem a esse mundo. E o terceiro ponto que eu gostaria é Nossa Senhora. Ela não compreende nada do que eles estão falando. Mas o evangelista é delicado para dizer, ela guardava e meditava todos esses fatos no seu coração. Certamente ela também se sentia perdida. O que eles estão dizendo? Ela só vai compreender mais tarde, só bem mais tarde, quando o seu filho ressuscitar dos mortos, ela vai compreender que aquilo que ela gerou, os fatos que ela viveu, era Deus mesmo na sua vida. Coisa que ela não podia imaginar, como nós não compreendemos tantos fatos da nossa vida. Nós precisamos dar tempo para que a luz da compreensão e do mistério da nossa existência, de Deus na nossa existência, possa se manifestar. Vamos pedir ao Senhor que nós sejamos portadores da grande e de uma grande alegria, que não é nenhuma promessa de bem-estar, nenhuma promessa de um mundo melhor que todos nós desejamos. A grande alegria é um dom. A grande alegria, nos diz o Evangelho, é uma pessoa, Jesus Cristo, que os pastores tocaram com as suas mãos, alcançaram com os seus olhos e puderam experimentar como uma luz na treva da sua própria vida. Peçamos ao Senhor, todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Todos nós, em algum dia na vida, nos sentimos isolados, desprezados, preteridos. Todos nós. Não por Deus. É o caso dos pastores, que foram alcançados pela luz de Deus, que experimentaram Deus presente na sua vida. Peçamos ao Senhor
que nos dê essa graça, que nós sejamos portadores de uma grande alegria. Nunca arautos da desgraça. Que na nossa boca tenha sempre uma palavra boa, que no nosso coração tenha uma alegria para ser partilhada, capaz de fazer o outro viver, de reanimar no outro a esperança, não de ser causa de peso, de abatimento, nada disso. Dessa grande alegria, que repito pela 4ª vez, é uma pessoa, a de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse lugar tão simples, sem nenhum requinte, sem nenhum trono, Deus se manifestou. Numa gruta, Deus quis nascer, sem requinte, no mais total despojamento, no mais total esvaziamento de si mesmo. Isso é tão grandioso, é tão grandioso. E é tão grandioso nós podemos estar aqui, abrigados nesse dia frio, chuvoso, por essa gruta, na qual os pastores também foram iluminados e puderam sentir essa grande alegria. Que nós também sejamos iluminados e sintamos esta grande alegria que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode ficar sentado. Pode ficar sentado. A glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. O Senhor enviou o seu anjo para libertar-me das mãos de Herodes. Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Deus Todo-Poderoso e Eterno, suba até vós a oferta de louvor que vos apresentamos, para que pelo nascimento de Cristo, quando os anjos aqui anunciaram a paz aos homens e proclamaram o esplendor da vossa glória, e alcancemos a vossa graça, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, no mistério da encarnação do vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós, e reconhecendo a Jesus como Deus visível aos nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito O que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. O texto que nós rezamos na oração, às vezes, é do português de Portugal. Então, às vezes eu consigo fazer a correção, mas outras vezes eu estou em cima da letra. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, naquela última ceia tomou o pão em suas mãos, vos deu graças, Deus Pai de misericórdia, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim daquela última ceia, Jesus tomou o cálice com vinho em suas mãos, vos deu graças novamente, Deus nosso Pai, e passou o cálice a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos apresentamos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, portadora do anúncio do Evangelho, peregrina e presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé, na esperança e no amor, com o Papa Francisco, com os nossos bispos e com todos os que pelo batismo chamastes a servir vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, sobretudo as vítimas do terremoto na Turquia e na Síria, e de todos os que partiram desta vida,
acolhei-o junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos cheios de confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Senhor, vós que nos reunistes aqui, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, por quem nos é dada a vida. É Ele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A comunhão no corpo e no sangue do Cristo alimente e faça crescer em nós esta vida eterna. Amém. Você me ajuda aqui? O sangue de Cristo. Você segura o cálice. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O sangue de Cristo regene. O Senhor é o pastor. Maria, o corpo e sangue de Cristo. Não me
sangue de Cristo. Corpo sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Corpo 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 sangue de Cristo. Sangue de Cristo, Ricardo. Não me falta coisa alguma. Felicidade tudo venham de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é um pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é um pastor que me conduz, não me falta coisa e receber toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo. Vós me destes com amor, todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo, disponde nele, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente
Oremos. Ó Deus, que nos nutristes nesse sacramento com o pão da vida, dai-nos apreciar com sabedoria os bens terrenos e procurar sempre os bens do céu. Por Cristo nosso Senhor. Só para avisá-los que toda a coleta das missas que nós fazemos nesse tempo fica para o cuidado dos lugares santos, tá bom? Para isso nós fazemos a coleta. Vamos agradecer a Deus de sermos abrigados debaixo dessa gruta aqui. Né? No fundo, no imaginário bíblico, nós somos o rebanho de Deus, o povo que o Cristo nos reúne. Que beleza, que mistério tão grande. Assim Deus quis entrar na nossa história. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Não se esqueça de que nós, cristãos, somos portadores de uma grande alegria. Nasceu-vos para vós um Salvador, razão de uma grande alegria para todo o povo, que é o Cristo Senhor. Nós somos portadores de grande alegria. Continuemos nosso caminho. Estamos só no início, aquecendo, mas já aquecidos para uma grande peregrinação. Vamos em paz e que na alegria, na força, o Cristo ressuscitado nos ilumine e nos conduza hoje e sempre. Amém.